Rosane mora em Porto Alegre. É uma grande frequentadora das lojas de produtos naturais. Tem o hábito de ler com atenção todos os rótulos dos alimentos. Ricardo e o Cândido, de 15 anos, moram em Taps, no interior do estado. Pai e filho fazem a maior parte das refeições em casa. Rosane, Cândido e Ricardo precisam ter muito cuidado com os alimentos, porque são portadores da doença celíaca. A doença ainda é pouco conhecida e o diagnóstico nem sempre é fácil. Quem fala sobre este assunto é a médica Ana Luísa Pires. Gostaria que você explicasse o que é a doença celíaca. Certo. A doença celíaca é uma doença que a gente chama de uma doença imunomediada, que é desencadeada por fatores tanto ambientais quanto genéticos. A pessoa tem que ser geneticamente suscetível para desenvolver a doença. E fatores ambientais em relação ao glúten, né? O glúten de determinados cereais como trigo, centeia, cevada, tem proteínas, que são as prolaminas, que o organismo reconhece como inimigo, digamos assim. A doença afeta o intestino delgado. Na mucosa do intestino, as chamadas vilosidades sofrem alterações e diminuem a capacidade de absorver os nutrientes dos alimentos. Demorou muito tempo para fazer o diagnóstico, Rosane? Demorou muito tempo. Eu passei uns 15 anos tendo vários sintomas. Eu fui em muitos médicos, muitos mesmo, né? E eu fui diagnosticada há 14 anos atrás. Depois que eu estava assim já muito doente, mas antes disso eu tive os sinais clássicos. Então a questão do sinal clássico, que a gente chama, é a pessoa sentir assim o estômago estufado. Qualquer coisinha que come estômago estufa. Tem pessoas que têm prisão de ventre crônica. No meu caso eram diarreias crônicas, pode ser ou uma coisa ou outra. Quais são os sintomas mais comuns nos adultos? Nos adultos, na verdade, não tem uma coisa muito comum, assim, é muito variado. Pode ser uma suspeita por anemia, pode ser uma suspeita por osteoporose ou por uma osteopenia muito precoce. Diarreia também, perda de peso. Né? Então não tem assim uma coisa tão gritante, às vezes, quanto na criança pequena. Às vezes, alteração laboratorial só, por exemplo, de provas de fígado. Pode estar associado com diabetes mellitus tipo 1 também. Por exemplo, um diabético que não está respondendo ao uso da insulina mesmo, usando direitinho, a glicemia fica muito alta, tem que pensar em doença celíaca também. E em criança chama muito atenção, assim, a criança fica triste, fica irritada. É uma coisa bem característica. Os nenéns estão muito bem e aí quando começa a apresentar a doença, eles começam a ficar aquelas crianças que nada agrada, vai para o colo do pai, vai para o colo da mãe, não aceita alimentação, não consegue dormir, é uma criança que fica muito irritada. O Cândido descobriu que tinha doença celíaca com 2 anos de idade. E a partir de então, que o senhor descobriu também que é portador da doença? Exatamente, foi através do diagnóstico do Cândido que, conforme o relato do médico, essa doença era genética e provavelmente os pais também teriam. Em geral, parentes de primeiro grau tem mais ou menos 10% de chance de também ser celíacos. E essa doença ela pode surgir em qualquer fase da vida ou não? Ela se manifesta? Ela pode se manifestar quando a gente chama assim a forma clássica. O que é a forma clássica? A criança começa a ingerir glúten em torno lá dos 6 ou 8 meses, né? Dependendo da orientação que a família recebe. E alguns, na forma clássica, podem começar a ter sintomas assim 4 meses, 6 meses, poucos meses depois de começar a ingerir o glúten. Em geral, são aquelas crianças que estão indo muito bem e lá pelas tantas começam a perder peso, começam a ter diarreia, começam a ficar com aquele abdômen bem protraído. O bumbum murcho é uma característica também assim dos sintomas clássicos, mas ela pode também levar anos para se manifestar. Foi bem traumático para nós pais, né? Porque de fato a gente sabia que o filho está emagrecendo e não tem uma origem, os médicos não conseguem diagnosticar qual o problema, é angustiante. O diagnóstico dessa doença sim, se faz através de anticorpos, né, no sangue. Se esses anticorpos estão positivos, se faz a biópsia ou
Alguns autores sugerem, se tem anticorpos e se tem os HLA que são compatíveis com a doença, alguns sugerem nem fazer biópsia, mas nem todos conseguem fazer esse HLA. Então, uma vez com anticorpos positivos, que é o anti-endonísio e o antitransglutaminase que se usa hoje, se faz a biópsia para avaliar as alterações da mucosa do intestino. Então são exames bem detalhados, bem sofisticados. Sim, porque como isso aí é uma coisa que é para o resto da vida, então a gente tem que ter um cuidado de fazer um diagnóstico de certeza, né? Para não submeter uma pessoa a uma dieta sem necessidade. A doença celíaca não tem cura. O único tratamento é excluir o glúten do cardápio. Isso significa cortar da dieta alimentos feitos com trigo, centeio, cevada, aveia e malte. Ou seja, nada dos tradicionais pão, massa, bolo e pizza. Tem essa lei que obriga, né, a rotulagem dos produtos, contém glúten ou não contém glúten. O único problema é que não tem quem avalie esse tipo de alimento. Então a gente às vezes se surpreende. Eu tenho um colega que recentemente fez um trabalho de vários produtos rotulados sem glúten, que na verdade tinha uma percentagem que seria maior do que aquela que o Códex sugere, que seriam de 20 ppm, 20 partes por milhão. Pois, e mesmo essa pequena parte, ela pode causar sintomas. Causar alteração intestinal, às vezes nem sempre sintomas. Mas o intestino vai lá se alterando. Tirar o glúten do cardápio é muito difícil? Tirar o glúten do cardápio em casa não é difícil, porque a gente vai aprendendo um com o outro. Nós temos uma rede social bacana, o grupo chamado Celíacos Gaúchos no Facebook. E nós temos um site também com o mesmo nome, celiacosgaúchos.com.br, que também joga para um blog, Cozinhando Sem Glúten. Então a gente troca muitas receitas e muitas informações para aprender a substituir a farinha de trigo por outras farinhas. Pão vocês comem feito em casa? Feito em casa, eu que faço, na máquina. O que tem de diferente nesse pão? Em vez da farinha de trigo, é farinha de arroz e milho de milho. Não basta cortar o glúten da dieta. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter, até mesmo em casa, na cozinha, Rosane? Na minha casa eu tenho vários cuidados, porque eu sou a única celíaca e nem todos aqui fazem a dieta junto comigo. Então eu tenho minhas coisas separadas. Por exemplo, nós temos 2 torradeiras. Essa daqui com vermelhinho é a minha, porque se a gente colocar um pão normal aqui, vai ficar farelo, e se eu colocar o meu, vai contaminar. O que mais? Aqui eu tenho as panelas da casa, só que aqui dentro eu tenho as minhas. Então ali eu tenho algumas frigideiras, tenho as minhas panelas. Aqui, essas aqui são as minhas, e os meus talheres estão separados também. Estão com marquinhas de esmalte. Os meus talheres, eles são lavados com essa esponja cor-de-rosa. Essa aqui é a minha. A esponja normal é dos outros. Porque fica restos de farinha, né, na esponja. Então, se eu lavar o talher, eu posso ficar com contaminação. Quais são as consequências para quem não segue a dieta? Para quem não segue a dieta, pode ter muitas consequências. A pessoa pode ter uma osteoporose muito precoce, pode ter fraturas ósseas. Se é uma criança ainda em fase de crescimento, ela não vai se desenvolver adequadamente, ela vai ficar uma estatura mais baixa. Pode, às vezes, até a pessoa não ter nenhum sintoma, mas o intestino continua se alterando, não vai absorver adequadamente os alimentos. Então, o ideal é que uma vez celíaco se faça a dieta para sempre, porque alguma percentagem desses pacientes pode desenvolver até câncer de intestino se não faz a dieta adequadamente. A gente acaba tendo restrições sociais em função das saídas a restaurantes, por exemplo. Em restaurantes a gente tem que ter um cuidado muito grande, a gente vive tendo que perguntar o que tem em cada prato. Existe um problema muito grande da contaminação cruzada. Muitos restaurantes mantêm um panelão de água fervente, por exemplo, e se a pessoa pede uma massa, eles colocam aquela peneira, né, com a massa naquela água para aquecer. E se eu vou nesse restaurante e peço um legume cozido, por exemplo, que esse legume não tem glúten, eles colocam na mesma peneira, naquela água fervente, então
então o meu legume ficou contaminado porque ele cozinhou ou foi aquecido na mesma água onde foi aquecida a massa. Então, muitas vezes a gente passa mal no restaurante sem saber por quê. Seguidamente, depois de se alimentar em restaurantes, eu sinto cólicas e sinto sintomas clássicos da doença. Tipo, em festa, mamãe faz o docinho, eu levo. A minha marmitinha, que a gente brinca. Então, sempre quando tu sai, tu leva a tua alimentação. Tem que levar. Com esses cuidados, tu consegue ter uma vida normal? Consigo ter uma vida normal. Até o momento, a dieta sem glúten é o único tratamento que deixa a pessoa com a vida normal. A gente diz que os celíacos nós temos duas datas, né? A data de nascimento e a data assim, do diagnóstico. Ali eu melhorei de tudo, vivia muito doente e hoje eu sou uma pessoa saudável graças a esse diagnóstico.